Bom dia! No Bom Dia de hoje vamos falar sobre a história de Paulo. Muitos de vocês devem conhecer a história de Paulo, e para quem não conhece a história de Paulo, Paulo era um romano que ele perseguia os discípulos de Jesus, perseguia o próprio Jesus para matá-los, para acabar com eles. E numa das viagens de Paulo a Damasco, Paulo foi surpreendido pela glória de Deus. Jesus já havia ressuscitado e Paulo estava indo a Damasco atrás de mais discípulos para matar. E ele foi derrubado do seu cavalo e veio sobre ele uma luz muito forte e uma voz que falava com ele. Então ele perguntou: quem eras? Jesus veio a ele e disse: eu sou aquele que você persegue. Naquele instante, Paulo ficou cego. Jesus deu a revelação para ele que ele seria um apóstolo de Jesus, que ele levaria o evangelho de Jesus a todo o mundo. Então Paulo foi levado a Damasco, e lá em Damasco ele teve a ajuda de Ananias, ao qual deu a ele a visão de volta. E naquele instante Paulo aceitou Jesus e foi batizado no Espírito Santo. Daquele momento em diante, Paulo levou o evangelho de Deus por toda a região, né? Ele falava do evangelho de Jesus Cristo, sobre as pessoas se arrependerem dos seus pecados, por todos os lugares. No entanto, no meio disso, Paulo foi preso, foi acusado de várias acusações falsas, ficou muito tempo preso. Porém, o que me chamou a atenção na história de Paulo é que depois dele ter tido a revelação de Jesus Cristo, ele levou o evangelho de Jesus Cristo por toda a região. E bateram nele, ele foi preso. E diante da prisão dele estar sofrendo, ele não desistiu de levar o evangelho, e aonde ele ia, ele falava do Senhor Jesus. Aonde ele ia, ele dava o seu testemunho, como foi que ele como ele se converteu ao Senhor Jesus. Então, o que me chamou a atenção é que, e nós, quando somos julgados pelo que não somos culpados, ou nos acontece coisas que não são tão boas, como nós reagimos? Nós mantemos a nossa fé, o nosso foco, ou nós desistimos? Né? Porque nós somos carne, né? E se nós não mantermos a nossa fé, nós desistimos rápido das coisas. Porque imagina se nós somos acusados de algo que não fizemos. Se nós somos caluniados, se batem em nós, se nos levam preso por algo que não cometemos, como que nós reagimos? Nós não desistimos? Nós não colocamos muitas vezes a culpa em Deus por aquilo que está nos acontecendo? Porém, Paulo não colocou a culpa em Deus por terem batido nele. Acredito que ele deve ter sentido muita dor. Mas ele continuou, ele levou o evangelho, ele deu o seu testemunho. E nós, quantas vezes nós não demos nosso testemunho? Quantas vezes nós não contamos a nossa história porque temos vergonha? Então, o que me chamou muita atenção na história de Paulo foi isso, que Paulo, ele sofreu também, né? Até como Jesus sofreu, mas Paulo sofreu, ele foi agredido, ele foi preso. Quantas pessoas hoje estão presas por aquilo que não cometeram? E elas não podem desistir, né? Elas têm que continuar, e quando saírem da prisão, elas têm que perdoar. E será que realmente é assim que nós agimos? Ou nós agimos da outra forma? Nós vimos o outro lado.
Então, eu gostaria de deixar dito para vocês que pensem sempre em Jesus. Lembrem da história de Paulo que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles sofreram muito para levar o evangelho de Deus. E hoje, aqui pelo menos, nós estamos vamos dizer que estamos no paraíso, porque podemos falar da palavra de Deus sem ninguém nos julgar. Vai ter um ou outro que vai falar de nós, mas isso é o mundo, né? Nem todos aceitam, nem todos querem aceitar. Mas vamos manter o foco sempre, vamos sempre lembrar de Paulo nas nossas lutas, que ele jamais desistiu de levar a palavra, de cumprir o que o Senhor queria que ele cumprisse, né? Então, essa é a palavra de hoje. Nos mantermos firmes na nossa fé, independente das acusações que façam contra nós, independente daquilo que falam mal de nós. A justiça divina, ela prevalece e Deus não nos abandona. Deus jamais abandonou Paulo. Dentro da prisão, Deus falava com Paulo. Então, não desanime, seja forte e não desista. Vamos manter a nossa fé, o nosso foco, sempre em Deus, sempre em Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa terça-feira a todos.